que não tirasse a igreja da terra, no mundo, era exatamente para nós ficarmos aqui para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, e quem sabe esse ano realmente seja o ano da colheita. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 21, versículos 25 ao 36. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, 21 capítulo, os versículos 25 ao 36. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem. Está escrito assim na palavra de Deus: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E eu digo amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos pedir as orações dos irmãos da igreja em favor dos nossos irmãos que não puderam estar hoje conosco. Nós temos o pastor José Filho, está impossibilitado de vir ao culto, juntamente com a sua família. Nosso Mori Matés, que está viajando, e nós acompanhamos eles nas nossas orações. Nosso irmão Marco, esposa, também está viajando. Tantos outros que não puderam estar aqui, nosso irmão Ricardo e Elaine também não puderam estar presentes hoje, e pede as orações da igreja. Então vamos estar orando uns pelos outros. E como estamos, irmãos, em plena campanha, do ano da colheita, nós estamos também orando em todas as nossas reuniões, sejam de cultos, sejam de ensaios, sejam reuniões administrativas. Nós estamos apresentando a Deus o trabalho da evangelização, as almas que estão perdidas, precisando de Jesus, para que Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos alcançar estas almas necessitadas de salvação e trazê-las para perto de Deus, para perto do Senhor Jesus. Vamos estar orando uns pelos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos apresentar os nossos irmãos em oração, ao mesmo tempo em que precisamos das orações dos irmãos, Então quero convidar um dos nossos obreiros para estar fazendo esta oração. Nosso irmão Josias vai estar fazendo esta oração e apresentando estes pedidos. Logo depois nós vamos
ouvir mais um louvor. Nossa irmã do irmão Airã, irmã Ana, muito bem, vai estar louvando a Deus, enquanto vamos estar contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Cumprimento a Deus, cumprimento a igreja, em nome de Jesus, com a paz do Senhor. Meu coração começou a bater e eu pedi para o pastor se eu podia fazer um pedido especial. Por isso que eu disse, cumprimento a igreja, cumprimento a Deus, porque eu quero agradecer primeiro a Deus pelas orações, que eu fiquei 4 dias meio de molho, um vírus querendo me atacar, mas eu estou aqui em nome de Jesus. Mas o pedido especial, irmãos, é porque ele é especial. Uma pessoa que eu venho evangelizando há algum tempo, ele esteve muito doente, eu não vou citar nome, não vou citar local nem nada, e eu disse para ele: rapaz, eu vou orar por ti, é uma pessoa bem complicada, e tu vai ficar curado. E ele ficou curado. Só que ele esqueceu que a gente orou, que eu pedi oração para algumas pessoas, e ele se esqueceu. E essa semana ele me procurou, lá nesse lugar, e começou abriu a porta novamente, para que eu falasse do Evangelho para ele. Por que eu digo que ele é uma pessoa complicada? Porque o assunto dele é tudo em conflito com a palavra de Deus. É aquelas pessoas que pegam um versículo, distorcem e querem que a gente aceite, e entra na parte de evangelho inclusivo e outras coisas, né? Mas como ele veio a mim, eu quero que os irmãos me ajudem em oração, porque, como eu disse, ele é um homem complicado. Ele conhece a palavra, ele lê a Bíblia, só que ele distorce tudo. E eu senti nele dessa vez agora que ele está mais manso. E eu conversei com a Márcia, eu digo: amor, eu quero que Deus fale comigo. E eu coloquei no meu coração: se me chamarem para orar, eu vou pedir oração na igreja, né? Por isso que eu fiquei meio atordoado assim, porque complementando a Deus, mas Deus está aqui no nosso meio. E a gente sabe que o Evangelho é poder de Deus. E eu creio que Deus pode transformar esse homem. Ele é uma pessoa dócil, ele ouve. Aí complica tudo, mas ele ouve, né? Então, assim, é uma alma que não foi de hoje, faz algum tempo que a gente vem batalhando ali. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, né? Vamos orar, então. Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas vitórias que Tu tens nos dado, Senhor. Obrigado pela essa oportunidade, Senhor, de manifestar, Senhor, o pedido, Senhor, na Tua presença aqui, Senhor, pelos irmãos também que o pastor colocou, que não puderam vir ao culto, que Tu possa, Senhor, chegar na vida deles, Senhor, com a Tua palavra hoje através da internet, Senhor. Ó, Senhor, também Te colocamos, Senhor, o ano da colheita, Senhor, esse projeto, Senhor, que está no coração do nosso pastor, em todo o Rio Grande do Norte, Senhor, que Tu possa chegar nas vidas, Senhor, com o verdadeiro Evangelho, Senhor, o Evangelho que liberta, o Evangelho com arrependimento, Senhor, o Evangelho da cruz, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, que Tu possas usar cada um de nós segundo a Tua vontade, Senhor. Também queremos Te agradecer, Senhor, porque estamos aqui e vamos ouvir a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, conforme, Senhor, a Tua vontade, conforme a necessidade da Tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa o meu pecado, as minhas falhas, Senhor, que Tu tenhas misericórdia, Senhor. Eu louvo o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu tens feito em minha vida e na vida da minha família até aqui, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Assim eu Te oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nosso Deus, Jesus, que é o único digno de honra e glória e louvor. Glória a Deus. Quantos estão esperando a grande vinda do Senhor Jesus? Essa é a nossa esperança, não é a sua vinda. Glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Declare: basta que me toque, basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, mas do céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Sepulcros, no céu o luto é banido, enterros não hão de passar. E sepulcros jamais serão vistos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre reina. Diga: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Ah, meu Deus, hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeados de grande esplendor. E canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar.
quando findar na terra, no céu vai contigo. Declare e canta, meu povo, alegra, minha festa não vai acabar. E quando findar na terra, no céu vai continuar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, pelos louvores, né? Meus queridos irmãos, estaremos meditando na palavra de Deus esta noite. Convido os meus irmãos a abrirem a sua Bíblia. Na leitura feita inicialmente, Lucas capítulo de número 21, enquanto os irmãos procuram, nós queremos informar para os irmãos que neste sábado, em virtude desse período carnavalesco, nós não teremos o círculo de oração de jovens. Haverá o círculo de oração de criança, mas o de jovens, até porque tem um trabalho denominado Aviva, né? E nesse trabalho, um trabalho para jovens, e eles estarão envolvidos para não acontecer de ter nenhum prejuízo nesse trabalho. O círculo de oração de jovens foi suspenso, né? Não haverá o círculo de oração, mas no domingo nós teremos aqui a nossa escola bíblica dominical, normalmente, o culto à noite, com a participação do Departamento de Evangelismo e Missões, nosso DEPEM. Estaremos cultuando a Deus também, e gostaríamos também de saber se tem algum visitante aqui nesse culto, né? Alguém que não seja aqui de Candelária, mas nos dar a alegria da sua presença. Alguém que nos visita esta noite. Parece-me ser todos aqui de Candelária. A gente vai chegando e não conhece todos os irmãos, né? Para a gente alguns são novos, mas muito bem. Se não temos, talvez alguns irmãos tenham vindo também com crianças para o ensaio e não houve, né? Vamos conversar para saber como fazer isso. Meus irmãos, na palavra do Senhor nós encontramos orientações para as nossas vidas como cristão, e eu gostaria de ler o versículo 36 da leitura, que diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. De estar em pé diante do Filho do Homem. E, meus irmãos, como cristãos, como crentes em Jesus, nós temos que fazer a nossa parte, como cristão, como crente em Jesus. E nós precisamos ser muito conscientes da nossa responsabilidade como crente. Uma das responsabilidades nossas é vigiar. Vigiar. A vigilância é necessária para que possamos estar em pé diante do Filho de Deus. Judas, escrevendo a sua carta, uma epístola universal de Judas, ele diz no último versículo o seguinte, ele diz assim, versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.
Então ele diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, mas ele diz para nós vigiarmos em todo o tempo. Porque, meus irmãos, o mundo ele é mau, e ele é cheio de tentações e de armadilhas, e nós precisamos vigiar. Somente vigiar não, e orar. A oração faz parte da nossa vida cristã. Porque quando nós aceitamos a Jesus, muitas vezes, se alguém tiver tido a experiência que eu tive, eu nunca tinha entrado no templo evangélico, e a primeira vez que entrei, aceitei Jesus. Então, a gente não sabe o que é ser crente, né? Não sabe o que é ser crente. Tem pessoas que nasceram no lar evangélico e viram os seus pais, os seus avós servindo na igreja e aprenderam. E se alguém perguntar para aquela pessoa o que é ser crente, ela vai dizer: olha, ser crente é isso, isso e isso. Ela sabe o que é ser crente. Mas tem pessoas que aceitam Jesus hoje e nunca teve uma experiência cristã de um lar evangélico, de um lar cristão, de uma família cristã, e aí não sabe como ser crente, como ser um cristão, como desenvolver-se, como crescer como cristão. E ele precisa aprender a ser crente, aprender a ser um membro de uma igreja. Por exemplo, quando você chega para tornar-se membro de uma igreja, você precisa aprender, não é, como ser membro daquela igreja, quais são os seus deveres, suas responsabilidades. Da mesma forma, irmãos, é quando você vem para o corpo de Cristo, quando você aceita Jesus como Salvador. No capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ler primeiramente esse texto. No capítulo 12 de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele instrui os irmãos a respeito dos dons espirituais, mas no versículo 12, ele diz assim, capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios, diz: porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os seus membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, o corpo, ele é formado por membros, e os membros são muitos, mas é um só corpo. É um só corpo. E agora você veio para fazer parte do corpo de Cristo. Você mesmo diz que faz parte do corpo de Cristo. Como você faz parte do corpo de Cristo? Como membro desse corpo. Porque esse corpo é formado de membros. Agora ele continua dizendo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que o corpo não é formado de um só membro, mas de muitos membros. E você é um desses membros que faz parte do corpo de Cristo, não é? E diz mais: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Veja, quem coloca os membros no corpo é Deus. É Ele que coloca, segundo a sua vontade, cada um deles como quis. É a vontade de Deus que é soberana. Então você faz parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro deste corpo. E como você é membro deste corpo, Deus lhe colocou no lugar que Ele quis. Não no lugar que você escolheu, não no lugar que você preferiu, não no lugar que alguém o orientou, mas no lugar que Deus quis. E o crente precisa saber o seu lugar no corpo, para que ele possa glorificar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Veja que já entra uma particularidade do dever do cristão, como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, cuidar do outro, ter o cuidado e o zelo pelo outro. E esse cuidado não é só um cuidado, nós vamos perceber lá na frente, do bem-estar, mas também um cuidado com a moral, com a reputação, um zelo por completo daquele irmão. Então ele diz, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, é o que diz o versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Veja, irmãos, a honra e o privilégio de neste mundo ser membro do corpo de Cristo Jesus. Membro do corpo de Cristo Jesus. E Deus honra os membros. Deus honra aquilo que você representa no corpo, que você faz no corpo. É Deus quem honra, é Deus quem faz isso. Ele sabe aqueles que são mais honrados e os menos honrados, os que são mais honestos, os que precisam de honra e os que não precisam. Deus conhece o corpo, Deus sabe porque foi Ele quem colocou cada membro do corpo e sabe a função e a importância de cada um deles para o corpo de Cristo. Então eu preciso saber, como membro do corpo de Cristo, se eu estou realmente procedendo como Deus espera de mim, e pela palavra, o que Deus espera de mim como membro desse corpo. Eu não sei se você já fez essa reflexão, se você parou para pensar bem, eu agora sou membro do corpo de Cristo, qual é a minha função no corpo? O que Deus reservou para mim? Será que eu estou exercendo este papel, esta função? Será que Deus está se agradando disso? De como eu faço? Porque, irmãos, ser membro do corpo de Cristo não é só fazer parte do coral, não é só fazer parte do ministério, não é somente fazer parte do rol de membro da igreja, não. Deus lhe deu uma função específica no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer assim, não, eu não tenho função nenhuma na igreja, eu não faço nada. Por quê? Porque quem colocou você na igreja foi Deus, e se foi Deus, Ele lhe deu uma função. Ele deu uma função no corpo. Agora cabe a você saber se está exercendo esta função. Ele continua, há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, de curar, socorros, governos. Irmãos, o governo da igreja, a administração da igreja é Deus que coloca. A liderança da igreja é Deus quem coloca. Às vezes a gente acha que é coisa humana do homem, não, está aqui, é Deus quem coloca lideranças para a igreja. E a gente tem que honrar, por quê? Porque é Deus quem coloca. Governos, depois variedades de línguas. E ele pergunta, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Seria muito bom que todos fossem, mas não, nem todos são. Se Deus lhe colocou como apóstolo, como profeta, como doutor, contente-se com aquilo que Deus colocou. Mas se você não foi colocado, não tem por que ficar chateado, né? Porque Deus é que sabe o lugar que cada um tem no corpo. O apóstolo Paulo diz assim, não queira ser doutor, não queira ser um ensinador, porque você terá maior juízo, você será muito mais cobrado, não é? A quem mais se dá, mais cobra. Então ele diz, tem todos os dons de curar, falam todos diversas línguas,
interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, além de estar no corpo, devo procurar dons para servir a igreja. Buscar os dons, irmãos, é um dever do cristão. Buscar os dons. Buscar os dons. Por quê? Se você busca um dom de Deus para a igreja, você está querendo servir a igreja, porque aquele dom não vai servir para você, vai servir para a igreja. Então, na hora que você busca um dom para desenvolver o trabalho do Senhor, você está amando a Deus, amando a igreja e querendo o bem-estar do corpo de Cristo, porque você está buscando algo que vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, o apóstolo, ele diz que os membros estão lá, são do corpo, e cada um precisa fazer a sua parte. O apóstolo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 30, ele fala novamente sobre, quando fala do homem e da mulher, quando diz que Cristo é a cabeça do corpo, não é? Então, ele diz aqui no versículo 30 do capítulo 5 de Efésios: porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. E se somos membros do corpo de Cristo, o Senhor Jesus, irmãos, Ele tem o cuidado com o seu corpo. Ele tem o cuidado de alimentar, Ele tem o cuidado de cuidar, não é? De zelar pelo corpo. Ele diz assim: como o esposo cuida da esposa, assim Cristo cuida da igreja, não é? Honrando a igreja, cuidando do seu bem-estar. Então nós somos cuidados por Cristo Jesus. Ele tem todo um cuidado e nós somos membros. Tem pessoas hoje que não quer mais ser membro de igreja, mas é importante ser membro de uma igreja, é importante fazer parte da igreja, não é? Mas no seu discurso, ou no seu sermão, no capítulo 5 de Mateus, a gente lê bastante esse texto, irmãos, do capítulo 5 de Mateus, e aqui vai uma das grandes responsabilidades do cristão como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, o Senhor Jesus, e aqui é o Senhor Jesus que diz assim, no capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele diz: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Ele está dizendo: você pode ser sal hoje, mas também você pode perder o seu sabor. E se perder o sabor, não tem nenhum valor. O valor do sal é enquanto tem sabor. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo corrompido, um mundo apodrecido. Imagine que a preservação disso depende do sal. E o cristão está aqui para dar para conservar este mundo, né? Da corrupção. O mundo está vivendo os seus últimos dias, e quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais eles se corrompem. Paulo escreve isso a Timóteo: nos últimos dias surgirão pessoas assim. São pessoas que estão surgindo nesses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus, mas nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos o sal da terra, e como sal nós temos a nossa missão. É uma representação simbólica para falar da nossa responsabilidade aqui neste mundo e do nosso dever também, da nossa missão como cristão, de preservar aquilo que está posto aqui neste mundo, não é? Até Jesus voltar. Então, a nossa presença previne da corrupção, né? Da corrupção. Imagine, às vezes Deus coloca um crente ali em determinado lugar para conservar aquele ambiente, conservar da podridão aquela família. Então ele levanta aquele cristão, ele está lá com uma missão de preservar aqueles que estão ali. Então veja que alguém depende de você, alguém que nem crente é, mas depende de você ser sal. Depende de você como sal da terra, para dar sabor
muitas vezes, a vida de alguém, não é? A vida de alguém. Por isso o crente, ele tem que ter um testemunho que é visto por todos. Vós sois a luz do mundo, um mundo que está em trevas, mas tem o crente que é luz. O crente é luz, e onde você está, você tem uma missão. A palavra do Senhor nos diz que ninguém toma, não é? Está aqui no versículo 15, diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, ele não tem luz somente para ele, ele tem luz para ele e para todos que estão na casa. Então aquelas pessoas que estão em trevas, imagine que elas só têm esta luz para lhe mostrar o caminho, para lhe abrir muitas vezes a visão do que está acontecendo. E se você não conservar a sua luz, se você não brilhar, se você não fazer com que a sua luz cumpra com a sua missão de brilhar, não é? Porque imagine, irmãos, você vai passando por uma rua e essa rua está escura. E se a rua está escura, muita gente deixa de passar por aquela rua, porque aquela rua, ela está sujeita a assaltos, a coisas erradas que alguém vai fazer, não é? Eles vão procurar as partes escuras da cidade para fazer as coisas erradas. Mas quando chega a luz, o mal sai, se esconde, desaparece. Assim é você que é cristão. Quando chega em um determinado lugar, a luz brilha e o mal desaparece, foge, vai para longe. E quantos males deixam de existir por sua presença? Quantas coisas erradas deixam de acontecer só porque você está presente ali, sendo luz, trazendo luz para aquele ambiente. As pessoas querem até fazer o mal, mas se sentem inibidas, porque você está ali com a sua luz, brilhando, fazendo com que elas reflitam no que elas estão fazendo. E elas não podem fazer porque não está nas trevas, está na luz. Jesus, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós brilhamos a luz que recebemos de Cristo Jesus. Eles podem ver em nós a luz. E muita coisa, irmãos, muitos perigos deixam de acontecer por conta da sua presença. Onde você está, o inimigo foge, bate em retirada. Mas, irmãos, aqui está o Senhor Jesus dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós brilhamos e glorificamos a Deus através das nossas obras, através das boas obras. Então Deus nos chamou para as boas obras. É necessário que as façamos, e essas obras têm que ser vistas pelos homens. Essa luz, ela tem que brilhar diante dos homens, não é somente em casa, mas diante dos homens, é perante a sociedade que as pessoas têm que olhar e lhe ver brilhar. E são as suas obras que eles vão olhar para as suas obras. O apóstolo Tiago diz assim: você tem fé em Deus, né? Eu sei que você tem, e não é de se admirar se você crê que Deus existe, porque os demônios também creem e até estremecem. Agora mostre-me a sua fé através das suas obras. Mostre-me a sua fé através das suas obras. E aí ele começa citando Abraão, né? Raabe. Abraão teve que sacrificar o seu filho. Ele mostrou a fé através da sua obra, sacrificando o seu próprio filho. Raabe escondendo os espias. Ou seja, cada um de nós temos obras que mostram a nossa fé. Então a nossa fé, ela é vista através das nossas obras. Por isso disse Jesus: para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Que obras nós temos realizados que glorificam a Deus? Que demonstração de fé temos dado para que glorifique a Deus? Como demonstramos a nossa fé?
Através das obras, é o que diz o apóstolo Tiago. Ele diz que através das obras nós demonstramos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então nós temos deveres diante de Deus, diante dos homens. Mas, irmãos, o crente, quando ele começa a fazer parte do corpo de Cristo, muda a sua vida, a sua rotina, a sua visão de mundo. Agora ela é uma pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus. E a gente percebe isso desde o início da igreja. Ninguém que aceita Jesus permanece como está. Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de vida. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Vejam como, logo após o discurso do apóstolo Paulo a Pedro, não é? Quando Pedro começou o seu discurso, ele falou para todas aquelas pessoas, não é? E aí começaram a surgir as primeiras conversões. Então o versículo 7 do capítulo 2 diz: ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a mensagem do Evangelho, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles sentiram lá no profundo da sua alma e disseram, não é, a Pedro, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, varões irmãos? Ou seja, eu ouvi, estou sentindo aqui o pecado na minha vida, essa contrição, e agora eu quero saber o que fazer. Quero saber o que fazer. Então, o apóstolo Pedro, eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer: se arrepender. Arrepender-se dos seus pecados, aceitar o batismo em águas e buscar o dom do Espírito Santo. Eram 3 coisas. Vejam, eram pessoas que não conheciam aquilo que Pedro estava falando, mas no momento em que tomaram conhecimento da mensagem do Evangelho, eles se arrependeram da sua vida de maldade, do mal que estavam fazendo. Eles não somente se arrependeram, mas eles pediram para serem batizados e passaram a buscar o dom do Espírito Santo. Então essa mudança aconteceu no momento em que eles ouviram a palavra de Deus, né? Ouviram a palavra de Deus. E veja: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eles receberam a palavra e eles se agregaram à igreja. Veja, eles não ficaram dispersos, eles se uniram como igreja. Eles se reuniram como igreja, eles se agregaram à igreja. Só naquele dia quase 3.000 almas. Então, após ouvir a mensagem, não é? Após ouvir a mensagem, eles agora pergunta a Pedro o que devem fazer. Pedro diz: agora é batismo. Vocês não creram? Vão ser batizados. O que foi que eles fizeram? Eles foram questionar o batismo? Não, eles simplesmente obedeceram a palavra. Tudo começou, irmãos, pela pregação da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, porque é ao ouvir a palavra de Deus que as pessoas vão se perguntar: o que devo fazer para ser salvo, para alcançar a salvação? E aí, depois de ouvirem e aceitarem, o passo seguinte é a obediência à palavra. Ninguém que aceita Jesus, irmãos, aceita Jesus para viver em desobediência à palavra de Deus. Não, ele não tem prazer na desobediência, pelo contrário, ele aceita Jesus para obedecer à palavra de Deus. Então o primeiro compromisso que você assume diante de Deus é obedecer a sua palavra, obedecer o que a Bíblia diz a respeito do que é ser crente. Você tem que ser sal, ele é sal. Você tem que ser luz, ele é luz. Você tem que vigiar, ele vigia. Você tem que orar, ele ora. Por quê? Porque ele ouviu a palavra e ele aceitou a mensagem do Evangelho, e agora ele vai viver de acordo com esta palavra. Tanto é que no versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram perseverantes em ouvir, cada vez mais ouvir a palavra. Ouvir a palavra, ouvir a palavra.
para aprender mais de Deus, para aprender mais a ser crente, para obedecerem. E à medida que eles iam obedecendo, mais pessoas iam vendo aquele movimento de pessoas aceitando Jesus, e outros iam estando ali. E hoje a gente sente, irmãos, dificuldade das pessoas virem à igreja. Tem muita gente faz parte da igreja, mas não vem mais à igreja, não se congregam, né? E não sabem o seu lugar na igreja. Como é que ele vai cuidar do irmão se ele não está presente? Como é que ele vai cuidar do outro se está longe do outro? Porque nós devemos cuidar uns dos outros. Nós cuidamos orando, nós cuidamos falando para eles, procurando saber como eles estão, participando. Veja que a Bíblia diz: quando o membro padece, todos padecem com ele, mas quando é honrado, todos é honrado com eles. E a igreja estava unida. Ele diz aqui, né, que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então eles estavam sempre juntos, compartilhando tudo. Não havia necessitados, porque se alguém passava necessidade, o outro chegava para dar o necessário, para ele comer, para ele se vestir. Um cuidava do outro. Eles estavam unidos na oração. E a oração faz parte da vida cristã. Nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos orar. E a oração faz parte de ser membro de uma igreja. E como membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo, eu estou fazendo a minha parte. Eles estavam ali, mas eles estavam juntos, eles estavam unânimes, eles perseveravam. Diz o texto que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Esse é o modelo de igreja que o Senhor estabeleceu para nós. Eu sei que hoje existem muitas maneiras de você participar do culto, mas uma das maneiras é estar juntos, cultuar a Deus juntos. A presença de Deus no meio do seu povo, o cuidado de um com o outro, para que Deus se revele em nosso meio, para que os milagres aconteçam. Nós precisamos demonstrar esta unidade, e é através desta unidade que o mundo vai crer que Deus está no nosso meio. Foi Jesus que disse isso, que nós devíamos ser um, para que o mundo creia que Ele havia sido enviado por Deus. Então, nós precisamos estar juntos na hora da palavra, participar da ceia, estar juntos em comunhão uns com os outros, juntos na oração, participando dos trabalhos da igreja, cuidando da obra do Senhor, não é? Nos submetendo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Então, essa é a maneira que a igreja ela se reunia, que a igreja vivia, e deve ser um modelo para nós também. Para nós também. O que não pode acontecer, irmãos, é de termos desprezo pela obra do Senhor. Muitas vezes isso dói no nosso coração quando as pessoas têm desprezo pela obra de Deus. Coloca muitas outras coisas como prioridade na sua vida, mas não prioriza o culto, não prioriza a sua situação de membro do corpo de Cristo, para estar junto na igreja, fazendo a obra do Senhor, sendo um membro do corpo ativo na obra do Senhor, não é? Então nós precisamos estar juntos. Tem muitas coisas que nos impedem de estar na igreja, eu sei disso. Muitas vezes uma faculdade, um trabalho, uma viagem. Mas sempre que os irmãos não estão no culto, a gente pensa: onde estão? E se não estão vindo ao culto, o que é que os está impedindo de vir ao culto? Porque tem pessoas que muitas vezes deixam de vir ao culto porque tem alguma coisa que está impedindo de vir ao culto. Eu lembro-me de um tempo que a gente tinha uma comissão de visitas. A gente evangelizava no domingo, era muita gente aceitando Jesus na igreja.
Um outro detalhe importante: muita gente aceitava Jesus na igreja, porque os crentes traziam as pessoas para a igreja. Hoje, eu não sei se você tem a coragem de trazer uma pessoa que não é crente para vir à igreja. Se você tem alegria de trazer essa pessoa, ou se você evita trazer alguém para a igreja porque você não sente bem com isso. A gente convidava as pessoas para vir para a igreja, convidava os amigos, e a gente sentia alegria quando ele chegava na igreja. Eu trouxe uma pessoa para assistir o culto, para participar do culto, não é? Então já era algo extraordinário trazer uma pessoa, porque sabia que estando aqui, Deus poderia falar ao coração daquela pessoa. Usar o pregador, usar um cantor, através de um hino, através de uma mensagem. Era meio caminho para aquela pessoa aceitar Jesus. Hoje tem pessoas que não querem mais trazer ninguém para a igreja, porque eles mesmos não se sentem bem na igreja. Alguma coisa não faz com que ele se sinta bem na igreja. Mas na igreja é um lugar para nós nos sentirmos bem, porque Deus está presente no meio da igreja. Aqui está o corpo de Cristo. E Deus está, onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, eu estarei lá no meio deles. Ele está conosco, falando conosco, nos assistindo, nos vendo, nos contemplando, nos ensinando e nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então nós precisamos entender que devemos participar dos trabalhos da igreja, trabalhos de oração, de estudos da palavra, de consagração. Todos esses trabalhos são para nós que somos crentes em Jesus. Como membros da igreja, nós temos que participar desse trabalho. Mas veja, irmãos, neste capítulo ainda diz assim: ele vendeu as suas propriedades, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseveravam unânimes todos os dias. Veja só, tem crente que quando vem uma vez na semana já acha-se cansado. Eles estavam aqui todos os dias no templo. Não era uma vez na semana, não, todos os dias eles estavam no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles iam para a igreja para quê? Para louvar o nome do Senhor, para louvar a Deus. Irmãos, é uma tristeza quando você vem para a igreja para cantar um hino só quando recebe uma bênção, só quando o milagre acontece na sua vida, e que você fez um voto e que vai cantar porque fez um voto ao Senhor. Então, se Deus não lhe dar nada, você não vai cantar, você não vai louvar a Deus. Então nós devemos vir para o templo para louvar. Ele está aqui louvando a Deus, agradecendo pelos milagres, mas também agradecendo pela bênção de ser crente, de participar do corpo de Cristo Jesus. A alegria de poder estar na igreja, de poder estar com os irmãos. E quando as pessoas viam isso, as pessoas aceitavam a Jesus. Por quê? Porque neles havia graça. A graça de Deus estava presente. O crente tem que ter a graça de Deus na sua vida, para que por onde ele passar, atraia as pessoas a Cristo Jesus. Olha, eu vejo em você que algo há diferente, mas não é porque você é melhor do que ninguém não, meu irmão, é porque a graça de Deus está presente na sua vida. O apóstolo Paulo diz a Tito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quem tem essa graça sou eu e você. Essa graça faz parte da nossa vida. O Senhor Jesus, Ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então nós precisamos desta graça de Deus, deste favor imerecido de Deus, que o mundo olha para você e diz: como você é uma pessoa abençoada, como Deus tem abençoado a sua vida, e deseja que a bênção de Deus esteja sobre a vida dele também. Porque o mundo, irmãos, procura trazer desgraça para a vida das pessoas, mas Deus quer fazer com que a vida das pessoas seja uma vida abençoada. Então eles louvavam a Deus, eles tinham graça, né? E por isso que o coração das pessoas eram atraídas para aquele lugar. Hoje nós precisamos ter o nosso culto é direcionado a Deus, e as pessoas olham para o nosso culto e ter o desejo de entrar, ter o desejo de participar, ter o desejo de tomar parte conosco do culto divino. Eu quero fazer parte desta igreja, eu quero fazer parte deste povo, eu quero fazer parte
grupo de irmãos aqui, porque me sinto bem no meio deles, não é? E Deus ia fazendo com que aquele número de irmãos fossem acrescentado à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Então, se nós queremos crescimento, não é, para a igreja, devemos olhar para os nossos deveres como cristãos. Deveres como os cristãos. Dever de estar unidos, dever de valorizar a palavra de Deus, o dever de valorizar a oração, o dever de compartilhar com os irmãos das suas necessidades, o dever de estar no culto, de prestar culto ao Senhor, de louvar a Deus, de dar testemunho com a sua vida, porque você é sal e você é luz. Isso fala de testemunho, fala de obras. Talvez ninguém tenha dito para isso para você quando você aceitou Jesus, mas à medida que você foi conhecendo o Senhor Jesus, foi vindo aos cultos, participando dos trabalhos, você foi percebendo a grande responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Você precisa ter, você precisa desempenhar o seu papel de membro do corpo de Cristo. Nós não precisamos dizer: oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque foi Deus quem colocou você no corpo. Então Deus, Ele sabe aquilo que você precisa fazer, e você sente essa chamada, essa missão que você tem dentro do corpo. Tem muitos que dizem: a missão é levar o Evangelho. Sim, essa é a missão principal da igreja, mas Deus deu uma missão a cada um. E a gente sai aqui desse culto com a pergunta: você está cumprindo sua missão dada por Deus como membro do corpo de Cristo? Você que diz que é corpo de Cristo, foi Deus quem colocou no corpo. Todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formamos um único corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. Mas como parte do corpo de Cristo, nós temos responsabilidade de honrar pela posição que Deus nos colocou. Se Deus tem cobrado, tem falado ao seu coração, não resista à voz de Deus, não resista, mas cumpra tão somente aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça a sua parte, e a igreja vai, com certeza, não é, receber outras pessoas, e a igreja vai fazer crescer, não é? Temos falado com o nosso irmão Bruno sobre o ano da colheita, não é? E a meta, meus irmãos, para essa igreja aqui em Candelária, é cada um irmão trazer uma alma para Jesus. Cada irmão ganhar uma alma para Jesus, trazer uma pessoa para Cristo Jesus, tá certo? Essa vai ser a missão. A irmã Eva está querendo falar? Muito bem, eu estou vendo que ela está querendo falar. Pode vir falar, né? Nós já vamos concluir. Então, nossa meta é que cada irmão traga uma alma para Jesus durante o ano, tá certo? Então você já comece a planejar com quem é que você vai trazer. Vai orando por essa pessoa, pode subir. Vai orando por essa pessoa e pedindo para que Deus já vá encaminhando todas as coisas. Se você colocar esse propósito no seu coração, com certeza você terá êxito naquilo que propôs, porque o desejo de Deus é salvar as vidas. Muito bem, meus irmãos, irmã Eva, logo em seguida estaremos orando. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta oportunidade. E eu quero aqui, irmãos, tornar conhecido da igreja. Já colocamos aí em alguns grupos, mas o departamento feminino estará promovendo uma cruzada evangelística, não é? Quando me reuni com as esposas dos pastores do setor, a sugestão foi essa, né? De fazermos o nosso primeiro evento a nível setorial com o departamento feminino e fazermos uma cruzada evangelística já para, né, o evento a campanha que está sendo feita, né? O ano da colheita. E vai ser no dia 8, no dia 8 de março, ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aí veio a ideia de fazermos com o departamento feminino, tá certo? Mas o que eu quero esclarecer para a igreja é que não é só as mulheres, é toda a igreja do Senhor, não é? Nós vamos ali pregar o Evangelho e nós vamos louvar, tornar conhecido ali naquela avenida
nessa foto aí, nesse folder, não foi colocado o local mesmo, porque nós recebemos hoje a liberação da avenida, mas vai ser ali eu acho que é a Avenida das Fronteiras. É ali, a avenida que fica ao lado da igreja de Neópolis, agora próximo àquele posto de combustível que tem ali na paralela da BR, né? Eu vou passar para o irmão Airão, porque eu já recebi hoje à tarde para ele acrescentar, que ele já fez esse sabendo que ia acrescentar o local, tá certo? Então será no sábado, dia 8. E o que é que eu quero sugerir para os irmãos? É que foi falado aqui hoje à noite, né, o pastor ministrando a doutrina, falando sobre a comunhão, né? E nós precisamos nos unir. E eu convoco os pastores para nos ajudar a levar as irmãs. Eu não sei, não tenho nem conhecimento, mas eu acredito que tem irmãs aqui que não têm condução própria. Mas eu quero o maior número de irmãs e irmãos lá. Se você tem o seu automóvel e quer levar sua família, vá com sua família. Porque não vai ser só as mulheres. A ideia foi das mulheres. Nós vamos estar lá proclamando Jesus. Mas a igreja do Senhor, no setor 5, precisa estar nesta noite, ali, mostrando para todos que moram ali, aquela vizinhança, que Jesus vive em nós. Amém? Então eu convoco toda a igreja. Domingo estaremos falando novamente, durante a semana, para no dia 8 estarmos ali, em Neópolis, louvando a Deus e pregando a sua maravilhosa e poderosa palavra. Amém? E o pastor nos ajuda, nos dando força aí com todos os obreiros. Amém. Depois desse clamor, né, irmãos? A gente se compadece e ora, vai dar tudo certo. Eu quero convidar os irmãos a estarem de pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais este culto, pelos irmãos que vieram. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. E queremos convidar aqui um dos nossos irmãos para estar orando. Convido o pastor Jairo para estar fazendo esta oração e apresentando este trabalho das nossas irmãs. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Os irmãos, vamos nos lembrar da escola dominical domingo, em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar. Grande Deus, eterno e soberano Senhor, queremos te louvar e te exaltar pela grande vitória e bênção que nos concedesse em estar aqui na tua casa nesta noite. Senhor, diante dessa chuva, mas tu tens nos trazido a este lugar. E aqui tu tens nos agraciado com os louvores, com a tua palavra, Senhor, na glória, nesta noite também, Senhor, concernente esses avisos, para o bem da tua obra, para o desenvolvimento do teu trabalho, e queremos te dar graças, e te louvar e te exaltar, porque assim, Senhor, te aprove, ó Deus, que vidas cheguem ao pleno conhecimento das tuas verdades, através do teu povo, da tua igreja. E queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre todos os trabalhos, Senhor, meu Deus, que se segue, Senhor Deus, mesmo, Senhor, diante destes eventos aí do mundo que irão acontecer, mas que a tua graça e a tua presença esteja conosco, nos ajudando, Senhor, de passarmos, sermos sal, luz, sermos bênção para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, esse trabalho, Senhor, da grande colheita. Abençoa, Senhor, aquele trabalho que há de ser realizado dia 8 ali, Senhor. Meu Deus, com a tua graça e a tua presença, que tu chegue a usar e usa aqueles que hão de ter oportunidade ali naquele lugar, Senhor, tanto no louvor e da palavra. E que tu venha despertar o teu povo, Senhor, fazendo assim, conforme Abacuque já conversou contigo, para tu avivar a tua obra, Senhor, no meio dos tempos. Senhor, e lembrar-te da misericórdia, Senhor. Então, desde já te orando, agradecendo, que podemos contar com a tua boa mão, a tua presença e a tua graça sobre todos os eventos, que é para a glória e louvor do teu nome. E tu bem sabes, ó Deus, que é o teu Filho Jesus, no qual tu exaltaste soberanamente, e a tua igreja está na terra para fazer notório
que o teu filho vive e reina e que em breve vai voltar para buscar a tua igreja. Desde já te louvamos por tudo e te damos graça, Pai Santo, bendito e eterno e glorioso e magnífico. Nós te agradecemos, papai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.